Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de robótica. Eu sou Igor Rego Barros e hoje nós vamos falar sobre componentes básicos da robótica. Toda vez que a gente vai construir um robô, a gente vai precisar de alguma coisa para ele poder funcionar. Não é somente a gente colocar o Arduino que ele vai sair funcionando. Então, para a gente prototipar dentro de sala de aula, a gente usa alguns componentes básicos que a gente trabalha principalmente para fazer experimentos. Então, a primeira coisa que a gente utiliza muito e bastante dentro da aula de robótica é a protoboard. Por quê? A protoboard ela serve para a gente não precisar ficar soldando os nossos componentes. Então, com a ajuda dela, fica muito mais fácil a gente conseguir construir aquilo que a gente quer. Então, a nossa protoboard ela é de plástico e dentro de cada furinho desse, dentro dela, existe uma plaquinha de metal que faz a conexão elétrica dos nossos componentes. A gente usa muito também os jumpers. O jumper ele nada mais é do que um fio. Então ele vai fazer a conexão dos nossos componentes com o Arduino e ele faz a transmissão tanto de informação quanto de energia. Então, se a gente não conseguir transmitir essa energia do Arduino para o nosso componente, ele provavelmente não vai funcionar. Os primeiros componentes que a gente usa são os resistores, que são esses aqui. O resistor ele tem uma função muito específica dentro dos nossos circuitos elétricos. Ele serve primeiro para proteger, então a gente vai estar controlando a energia que vai estar chegando em algum componente que não poderia estar recebendo energia tão alta. Então o resistor ele resiste, como o próprio nome diz, a corrente elétrica que está chegando e ele dissipa ela em forma de calor. Então seria muito próximo do resistor do chuveiro, só que como ele é muito pequeno, ele não produz tanto calor e a gente acaba não percebendo. Então ele protege dessa forma que a corrente muito forte chegue em algum componente e evite ele de queimar. Por exemplo, os nossos LEDs, que a gente já fez alguns exercícios. A gente tem botões. Toda tecla que você vai ver, seja no computador, seja no micro-ondas, ela pode ter algum botão por trás dela. Então, essa forma de ligação aqui do botão é a forma mais rústica dele, que a gente consegue colocar dentro de um circuito. Ele não tem um envoltório plástico, ele não tem nada que deixe ele mais bonitinho. Então ele acaba sendo somente um quadrado de metal com uma parte preta. E uma curiosidade sobre os botões é que eles funcionam de forma cruzada. Ou seja, esse lado aqui é conectado com o lado de lá e esse lado aqui é conectado com esse lado daqui. Então a gente consegue fazer essa conexão para acionar um circuito de determinada forma. Existem os tipos de botões que são push button, que você clica e ele vai fechar o contato. E tem um que você clica e ele vai travar com uma trava para continuar a circulação da corrente. Então, se tem um fio vindo de um lado e você coloca um botão, ele está funcionando como um interruptor. Então, quando você aperta o botão, ele fecha o circuito e a corrente passa, certo? O potenciômetro aqui, ele nada mais é do que um outro tipo de resistor, só que ele é um resistor variável. Então, ele vai pegar a resistência que tem nele, se você gira para um lado, ela aumenta, se você gira para o outro, ela diminui. A gente falou de LED agora há pouco, né? E tem aqui alguns exemplos dos LEDs que a gente usa. Os LEDs nada mais são do que lâmpadas, são pequenas lâmpadas. Mas ele também é conhecido como diodo. Ele é um diodo emissor de luz, por isso o nome LED, que vem de Light Emitting Diode. Diodo ele é um componente eletrônico que só permite a energia passar de um lado para o outro. Então, se vocês verem alguns LEDs que a gente já trabalhou dentro de sala de aula, eles sempre têm uma perna maior e outra menor. O que significa que a perna maior é a perna positiva e a menor é a perna negativa. Então a energia entra pelo lado positivo e sai pelo lado negativo. Aqui nós temos um LED RGB. O que é um LED RGB? Ele funciona no espectro de cores Red, Green, Blue, que seja vermelho, verde e azul. Cada uma dessas perninhas aqui, ó, você pode ver, simboliza uma cor. E essa perna maior é a perna positiva. Então, a gente consegue fazer cada cor acender independentemente, como vermelho, verde e azul, e a gente consegue acender eles em pares
ou em trios. E nisso a gente consegue fazer todo esse espectro de cor aqui, vindo do azul para o magenta, amarelo, ciano, vermelho, verde. E a gente consegue produzir todos os entretons entre esse aqui. Por exemplo, a gente vai conseguir produzir um laranja misturando o amarelo com o vermelho, que ainda assim puxa um pouco da intensidade baixa do verde. Nosso olho vai conseguir perceber todas essas cores aqui, e aí a gente vai fazer um experimento na próxima aula mostrando como é que funciona esse LED RGB, certo? A gente tem mais outros componentes aqui, que no caso são o display, que a gente consegue ter uma interface gráfica para ver aquilo que a gente quer que esteja acontecendo dentro do nosso Arduino. A gente consegue escrever texto, a gente consegue escrever número, a gente consegue escrever os valores que os sensores estão vendo dentro de determinado projeto, e a gente consegue ter uma resposta mais rápida e visual se a gente usar um display. Outra coisa que não tenho como colocar todos aqui, mas existem muitos shields. O que é o shield? Ele é uma armadura para o Arduino, por isso vem de shield, escudo, que você consegue encaixar em cima do seu Arduino para fazer determinadas funções. Seriam outros projetos que já vêm prontos para a gente encaixar no nosso Arduino e simplesmente fazer funcionar. Aqui, por exemplo, a gente tem um shield Bluetooth, que no caso a gente vai encaixar no nosso Arduino e a gente consegue controlar, por exemplo, com o Bluetooth do nosso celular. Isso aqui é um shield Ethernet, a gente consegue fazer a conexão dele com a internet. Então, se a gente tiver algum projeto que a gente esteja monitorando dados, a gente consegue colocar ele ligado diretamente no modem e enviar esses dados para a nuvem. Muito prático. A gente tem outros componentes que são muito mais complexos aqui e outros não tanto. Por exemplo, se a gente quiser medir a temperatura de alguma coisa, a gente pode utilizar o LM35, que nada mais é do que um termômetro. Todos esses sensores, eles vão captar algum dado e vão transformar em corrente elétrica que o nosso Arduino vai conseguir ler através de sensores analógicos ou de portas digitais, certo? O LM35 ele é um termômetro e aqui a gente tem um sensor de luminosidade, que é um LDR, que é Light Density Resistor. Então ele consegue ver a densidade de luz através dessa espiral aqui. Então ele consegue aumentar a resistência quanto mais claro está. E a gente consegue perceber isso através do programa do Arduino também. A gente consegue medir distância com algum sensor? Consegue. Nós temos aqui, por exemplo, o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico, ele emite um som e ele vê a distância que está através do retorno, ou seja, ele vê a distância através do eco. Então, um lado emite um som e o outro escuta. Aqui nós temos, por exemplo, um sensor de chuva, um sensor de umidade do solo, na realidade, que se você coloca na terra, ele consegue medir a corrente que está passando. Se tiver muito úmido, ele vai receber uma corrente alta. Se ele tiver pouco úmido, ele vai receber uma corrente baixa. Ele consegue perceber isso. E a gente consegue, por exemplo, com isso aqui, fazer um robozinho que consiga regar a própria planta. Então a gente consegue medir a umidade do solo, a gente consegue medir distância, a gente consegue medir temperatura, a gente consegue medir luz. O que a gente vai fazer com esses sensores depende única e exclusivamente daquilo que a gente quer fazer. Então, se eu quero que um robô veja se o solo está úmido e se está claro, para eu ter um cultivo da minha planta mais tranquilo, e que toda vez que esteja muito claro, eu coloque uma sombra ativando um motor em cima dele para minha planta não se queimar, ou toda vez que o solo estiver muito seco, eu ative uma bomba de água para ela poder irrigar a minha planta, eu posso. Basta saber o que eu quero fazer com os dados que os sensores vão me dar. Aqui eu também tenho um sensor de som e aqui eu tenho um PIR, que é um sensor de presença. Não sei se vocês já viram lá, quando você está andando em alguma escada e aí do nada a luz acende. Se você vê, tem esse bulbo branco, você olhar para cima perto da lâmpada, vai ter isso aqui. Isso aqui é um sensor de presença. E por hoje é só. Esses foram alguns dos sensores que a gente já viu. A gente vai ver muitos deles dentro de sala de aula. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar nesse e-mail aqui, ó, dúvida.madeby@gmail.com. Fala com a gente que a gente responde.
É robótica, é made by.